Nesse vídeo vamos falar a respeito de datasheets, onde conseguir datasheets confiáveis e como fazer a leitura desses datasheets, como acessar aquela informação que você precisa de forma rápida e eficiente. Vem comigo para o vídeo. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fanbots. Então hoje vamos falar a respeito de datasheets. É um assunto bem complexo, daria até para fazer vários vídeos sobre esse assunto de datasheets. Por quê? Porque a gente tem vários tipos de componentes e aí com isso a gente vai ter vários tipos de datasheets. Porém, a gente pode perceber que todos os datasheets, pelo menos a sua grande maioria, possuem campos comuns entre eles, e é sobre esses campos que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Antes de começarmos a analisar os datasheets e esses campos comuns que a gente vai falar sobre os datasheets, eu quero passar dois pontos importantes. O primeiro deles é a respeito da formação técnica. Claro que a maioria aqui dos que acessam o canal ou são técnicos, ou são engenheiros, são estudantes de técnico e também de engenharia, ou talvez sejam pessoas entusiastas, né, que não estão ali no campo de trabalho técnico da eletrônica e tal, mas gosta de eletrônica, né, tem uma formação dali parecida, né, alguém formado em computação ou alguém formado em mecânica, mas gosta de eletrônica, mecatrônica e coisas do tipo. O ponto é o seguinte: para entender um datasheet, você precisa entender das grandezas elétricas, grandezas térmicas e grandezas mecânicas. Então você precisa ter esse background. Não necessariamente você precisa ser formado, mas você precisa querer aprender. Então você tem que saber o que é tensão elétrica, tem que saber o que é corrente, tem que saber o que é uma resistência, o que é watt, dissipação de potência, tem que saber qual que é a relação entre watts e correntes ali para um determinado componente, qual que é a parte mecânica importante do meu componente, como que é o encapsulamento, o que significa aquelas medidas. Tudo isso vai ficar a seu encargo. Você tem que aprender, você tem que procurar ali fontes de conhecimento, né, fontes de informação que te propiciem a entender todas essas grandezas. Tem vários vídeos aqui no canal que explicam desde o beabá, lá dos componentes mais simples, resistores, capacitores e tudo mais. Aí vou passando por outros componentes, reguladores de tensão, amp-op e tudo mais. A gente vai dificultando aqui ao longo da idade do canal e eu explico tudo isso. E você tem que aprender, né, para conseguir entender o que um datasheet está te informando. Outro ponto muito importante, e isso vale para todos, é aprender inglês. Gente, sem inglês não dá para você evoluir na sua profissão hoje em dia. E eu posso dizer com muita certeza que é para qualquer profissão mesmo. Não importa se é da área técnica, da área de humanas, na área de biologia, tal. Tanto faz qual é a sua área. Todos os grandes trabalhos, as grandes pesquisas, tudo é publicado em inglês, né? Então você precisa ter acesso a essas fontes primárias, podemos dizer assim, de informação, que são essas novas pesquisas, novas tendências, aquilo que está sendo descoberto, e está tudo em inglês, gente. Então, o inglês é extremamente essencial, e na área da eletrônica ainda mais, porque a grande parte da pesquisa está em inglês, a gente não tem acesso a tanta coisa assim em português, até mesmo aqui no YouTube. Então, você precisa desenvolver o seu inglês para não só compreender os datasheets, mas também para aprender coisas novas. Se tem uma dica de ouro desse vídeo todo aqui, é essa dica, que é aprender inglês. Então, se você aprendeu inglês, você vai se tornar um profissional melhor, porque você vai compreender melhor as coisas novas e também vai saber procurar coisas que não tem em português. Então essa é a dica, aprenda inglês que com certeza você vai se tornar um profissional muito melhor do que você já é hoje. Falando de datasheet então, a gente precisa entender que a fonte, né, onde eu procuro os datasheets, geralmente é o Google, né, obviamente, mas não é sempre que a gente pode confiar naquilo que a gente encontra no Google. Eu recomendo aqui você não procurar no Google, a não ser que você não encontre nessas outras fontes que eu vou citar aqui. Porém, as fontes que eu recomendo você utilizar daqui para frente são lojas de componentes eletrônicos lá dos Estados Unidos, que são a DigiKey, a Mouser e a Arrow. Esses três sites são grandes lojas de componentes eletrônicos lá dos Estados Unidos e todos eles nos fornecem os datasheets dos componentes que eles vendem.
Então é muito mais fácil eu encontrar ali, vamos fingir, vou lá procurar, eu quero comprar um LM358, um Ampiop, um 7805, qualquer tipo de diodo, não sei o que, procura lá, vê lá qual que é o datasheet que está aliado àquele seu componente que você está pesquisando. E ali tem um PDF que vem direto do fabricante. E ali, de repente, você tem, por exemplo, um 555, que é um componente que a gente vai olhar nessa aula hoje. Ele tem diversos fabricantes. É uma, digamos assim, ele está ali aberto, né? Não é só a Texas que fabrica, também tem a ST, tem a Rochester, tem várias outras que fabricam o 555 e cada uma tem a sua característica. Então, se você tem um CI que é de uma fabricante que você não sabe exatamente qual que é, ali nesse site você vai conseguir digitar o código inteiro e aí você vai encontrar o datasheet perfeito daquele componente que você tem. Os datasheets, em sua grande maioria, eu diria que até em mais de 95%, aí, bem próximo de 100%, respeitam uma divisão básica de 4 partes que eles têm que estar com informação, que são a descrição, a parte de limites máximos, a parte de características elétricas e a parte de características mecânicas. Essas são as partes básicas de um datasheet. Alguns têm uma parte mais detalhadas, outros têm partes menos detalhadas, mas se você olhar qualquer datasheet, essas 4 partes vão ser encontradas. Componentes mais básicos, por exemplo, os diodos, transistores, resistores, a parte de descrição não é tão detalhada assim, porque você não tem muito o que detalhar a respeito de um resistor, a respeito de um diodo. Então, os detalhes de descrição não são tão ricos. Mas já de um CI, por exemplo, de um amplificador operacional, de um regulador de tensão, já tem, os fabricantes capricham bastante nos detalhes, no de funcionamento ali. Já a parte de limites, todos os componentes têm, e alguns componentes têm bem rico isso. É que você tem que respeitar os limites do seu componente, então você vai encontrar nessa parte os limites máximos e os limites recomendados. Qual que é a diferença entre limite máximo e limite recomendado? Se você chegar no limite máximo, aquilo ali é o máximo que ele chega sem danificar o seu componente. Então, essa diferença entre recomendado e máximo, ele não garante totalmente todas as especificações elétricas daquele seu componente. Então, vamos supor que ele tem uma tensão de operação de 20 volts recomendada e o máximo seja 25 volts. Esses 5 volts de diferença pode ser que ele não opere exatamente da forma que ele está descrevendo no datasheet. Porém, você não está danificando o seu componente. Agora, se você ultrapassar os 25 volts, que seria o máximo, aí você pode causar um dano. Aí o fabricante ele se exime de toda a parte de características elétricas ou até mesmo mecânicas, dependendo do componente. Você não vai conseguir garantir que ele não seja danificado de forma permanente. Praticamente todo datasheet tem essas duas partes de limites absolutos máximos e limites recomendados. A terceira parte são as características elétricas, que costumam incluir ali parte de tempo, né, de transientes, partes que você tenha informações de capacitância, indutância parasita, chaveamento, de carga. Tudo isso está na parte de descrição elétrica. E ali também você vai ter para alguns componentes a parte de descrição térmica, né, algumas partes de aplicações típicas, aplicações recomendadas, como que você pode fazer um design de PCB e tudo mais. Por fim, tem a parte mecânica, que é como que você utiliza na vida real aquele seu componente, né? Como você vai montar numa PCB, como que seria o design dos pads para colocar no PCB, como que é a parte de dissipação de temperatura, qual o espaço disponível que você tem para colocar um dissipador, ou dependendo do componente, se for um SMD, como que seria a dissipação de temperatura na placa e tudo mais. Então, essas 4 partes são as básicas e a gente vai ver elas todas agora no meu computador de alguns datasheets que eu selecionei para essa aula. Essa aula ela ficou um pouco extensa porque eu quis deixar o vídeo um pouco mais completo.
né? Então eu falei bastante dessas 4 partes, falei de outras partes que são específicas, por exemplo, para o 555, para o MOSFET, que eu analiso aqui nessa aula. Porém, ela fica bem rica, eu dividi aí em capítulos, você pode ir navegando ao longo do vídeo e ir curtindo e aprendendo aquilo que você precisa. Vamos então agora para o meu computador, vamos analisar alguns datasheets. Eu escolhi aqui o 555, um amp-op, um MOSFET e um capacitor para analisar um pouco mais de perto como que são os datasheets desses componentes. Vem comigo! Legal, pessoal, então vamos entender agora como ler os datasheets. A princípio, vamos primeiro fazer o passo que é encontrar o datasheet. Como eu comentei com vocês no começo, nós temos basicamente a internet como fonte dos datasheets e eu aconselho usar sites de lojas. As lojas costumam colocar os datasheets daquilo que elas vendem, né, dos componentes eletrônicos, para consulta. Então você, quando, por exemplo, pesquisa aqui na DigiKey, que é um dos melhores sites de componentes eletrônicos dos Estados Unidos, você procura aqui, por exemplo, o 555, que é um CI muito famoso, muito comum que nós utilizamos, ele vai colocar aqui milhares de opções de componentes que possuem no seu nome o nome que a gente está procurando ali, 555. No caso, é muito comum, né, o 555, então vai ter vários outros capacitores, outros baterias e tudo mais que tem ali o 555 no meio. No caso, a gente está procurando aqui um cara chamado 555, que é um circuito integrado. Então ele vem aqui, Integrated Circuits, e ele tem aqui com uma sub, né, categoria, o Clock Timing, Programmable Time and Oscillators. Então está aqui dentro o nosso 555, porque a gente sabe o que a gente está procurando. Nos outros sites que eu recomendo, como eu já também tinha comentado, é a Mouser. A Mouser ela tem bastante coisa também, tanto quanto a DigiKey, com a vantagem de estar em português as suas explicações. Mas às vezes a tradução não está tão fidedigna, né? Mas ainda assim é um site muito bom e também fornece datasheets. E um terceiro, como última opção, a Arrow, uma ótima loja de eletrônicos também lá dos Estados Unidos, que também fornece os datasheets. Quando eu volto aqui para a DigiKey, então, eu procurei o nosso 555, eu sei que ele tem vários fabricantes e isso influencia nos dados. Então, por exemplo, se você já tem um componente e você sabe que ele é um 555, não basta digitar aqui, né, aquele código, né, que é o código comum. Eu tenho que digitar todo o código inteiro que tem ali no chip. Então, por exemplo, ele pode ser um NE555. E aí vai reduzir bastante a resposta da minha procura. Então, quando eu venho aqui novamente para timers, aí eu já estou vendo que quem fabrica um NE555 é a Texas, a Diodes, a Rochester, então diminui bastante, né? A minha procura voltou com 25 resultados. Antes tinham vindo com mais de 400 resultados, certo? Então, por exemplo, olhando aqui para o CI da Texas, ele tem aqui, nessa procura, né, além de mostrar para a gente quem que é o fabricante, ele mostra também o encapsulamento. Olha só que legal, tem vários tipos de encapsulamento do CI. Esse íconezinho aqui é o datasheet já diretamente, se eu clicar aqui ele já vai direto para o datasheet. E além disso, essa tabela já nos dá algumas outras informações técnicas que já podem nos ajudar a selecionar qual que é o melhor componente que eu quero. Então, por exemplo, a temperatura de operação, corrente de consumo, tensão de operação e tudo mais. Olhando então aqui no começo da tabela, eu vou abrir esse primeiro aqui, que é o NE555 DRG4. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o datasheet para a gente, e esse datasheet vai carregar as informações que nós estamos procurando. Então, como eu já falei, o datasheet ele tem vários pontos comuns entre os componentes. Um deles é a descrição. A descrição aqui, alguns são mais simples, principalmente para os componentes mais simples, mas para CIs, às vezes também algum tipo de um transistor um pouco mais diferente, né? Então, algum componente que seja mais específico e não tão bem difundido quanto o 555, por exemplo, né? Eles costumam ter a descrição bem mais detalhada. No caso aqui, o 555, ele já como é um fato de CCI, eles fazem uma descrição um pouco melhor,
né? E também coloco aqui as features e applications. Isso aqui nem todo mundo coloca, a Texas costuma colocar bastante isso. Features são os principais destaques, né? Aquilo que eles acreditam, né, que a Texas acredita que é diferencial no componente que eles fabricam. E as principais aplicações. As aplicações não necessariamente a gente precisa levar em consideração, a gente precisa entender que, por exemplo, há um amp-op para áudio, né? Será que ele é para áudio mesmo? Aí quando você estiver fazendo a sua procura, se aqui no aplicações estiver aqui aplicações de áudio, amplificadores e coisas do tipo, opa, então eu tô no caminho certo, né? Mas não necessariamente invalida aquilo que você está querendo aplicar para o seu componente, tá bom? Olhando então mais para frente, o datasheet também geralmente tem aqui um esquemático simplificado, não é todo mundo que traz isso. A Texas tem esse bom costume de fazer a primeira página, uma página bem bacana, já colocando aqui as principais características de funcionamento e de esquema simplificado aqui. Depois nós temos o índice, onde a gente vai ver também boa parte daquilo que a gente já comentou, né? Além da descrição e features e applications, ele também tem aqui, tem as especificações, uma descrição mais detalhada, aplicações, onde ele já vai dar exemplos de circuitos, e também aqui a parte mecânica, né? Essa parte mecânica é super importante, principalmente se você quer desenvolver circuitos reais com esse seu componente. Aqui nessa segunda parte é onde o datasheet começa para valer, eu diria assim, né? Onde o datasheet vai começar a trazer informações mais detalhadas, onde a gente vai começar a olhar realmente com um pouco mais de cuidado. Nesse caso aqui, todos os componentes que são do tipo chips, né, CIs, eles têm essa seção aqui que é a configuração de pinos. A configuração de pinos nada mais é que eu relacionar aquilo que eu sei que ele tem de pinos, que eu uso no meu esquema elétrico, com os pinos reais do componente. Nós estamos vendo aqui que ele tem 2 encapsulamentos. Geralmente nessa seção eles colocam todos os pinos de todos os encapsulamentos disponíveis. Então o 555 da Texas eles fornecem nesses 2 encapsulamentos e a distribuição das funções dos pinos é dessa maneira aqui que eles estão detalhando. Reparem que o NC são pinos de non-connected, então ele não tem conexão interna, então eles não têm função. E isso é detalhado aqui também nessa outra tabela que geralmente é colocada junto, né, com esse esquema aqui mais gráfico, ele coloca aqui uma descrição de cada pino. Essa descrição inclui qual que é o número do pino para cada encapsulamento, então temos aqui esse encapsulamento DIP, e depois o encapsulamento FK, qual que é o número do pino, qual que é o tipo, se ele é entrada e saída, e qual que é a descrição, né, o que aquele pino faz. Depois disso, nós vamos começar a entrar no campo de especificações. Esse campo aqui, a maioria das pessoas pula, a maioria das pessoas não olha direito o que tem aqui, mas ele é um campo importante. Ele é um campo onde ele vai dizer, primeiramente, quais são os limites máximos. O que significa isso? Quais são aqueles limites que eu, respeitando, eu não vou danificar o meu componente. Não necessariamente são os limites recomendados, são coisas diferentes. Quando você tem faixas de tensão, por exemplo, usando tensão como exemplo, né? Tensão recomendada é diferente de tensão máxima. A tensão máxima, ela não vai danificar o componente, mas você pode ainda ali perder um pouco de vida útil, o componente pode esquentar um pouco mais. Então ali essa Absolute Maximum Ratings não é legal você ficar abusando do seu componente utilizando esses valores. O que acontece? Geralmente eles vêm com essa nota aqui, nota 1. Stresses beyond those listed under Absolute Maximum Ratings may cause permanent damage to the device. Traduzindo isso, estresses além do que está definido nessa tabela, você pode causar dano permanente. Então, por exemplo, se eu colocar aqui a tensão de alimentação, ele está dizendo aqui que são 18 volts. Eu coloquei 20 volts no meu 555 e funcionou. Ele continuou oscilando normal, continuou trabalhando como monoestável, como eu estava querendo, beleza.
Porém, o que você não está vendo é o tipo de dano que pode estar causando internamente nele. Ele pode estar, por exemplo, sofrendo algum tipo de dano que aquela função, né, aquela equação de cálculo de tempo foi alterada. E aí você não sabe mais quanto que ele está oscilando, né? Se ele está oscilando exatamente naquele valor que você programou. Ou ele pode estar perdendo vida útil. Ou ele pode estar dissipando muito mais calor do que ele deveria. Então, esse tipo de dano que a gente não consegue ver durante o funcionamento pode estar sendo causado, entenderam? Então, isso é o que a Texas recomenda, não passe de 18. Se chegar a 18, tente não chegar a 18, tá? Então, aqui é o limite do limite, né? O limite recomendado é o que eles falam aqui, ó. Recommended Operation Conditions. Se você operar dentro dessa tabela recomendada, o seu CI vai durar muito. Ele vai ficar dentro das especificações que a gente garante e ele vai durar muito. É isso, pessoal. Então, não podemos ficar estressando o nosso CI só porque aqui está dizendo que ele chega até 18, mas ele chega até 18 sem dano permanente, porque a gente está falando aqui de máximo absoluto. Então, a gente tem que operar dentro do recommended. Se o fabricante falou isso, é porque ele testou exaustivamente esse CI, ele fez testes de várias condições, com alta temperatura, baixa temperatura, até mesmo às vezes vibração, um monte de coisa ele fez ali nesse CI para chegar em todos esses valores e garantir. Nesses valores, se você ficar dentro desses valores, eu garanto que o meu componente vai operar como deve. Então, depois disso, ele vai colocando aqui todos os parâmetros, né, todos os dados para essa questão aqui de operating conditions, né, as condições esperadas, recomendadas que você faça, e depois quais são as características elétricas. Aqui, como eu já falei, você tem que entender das grandezas. Primeiro, você tem que saber quais são as grandezas que a gente trabalha na eletrônica. Então, quando a gente fala de elétrica, né, a gente fala de volts, miliampere, ampere, watts e ohms, né? Todas essas são as unidades elétricas que a gente está acostumado a ver. Depois a gente vai ver também da área térmica, que são os graus Celsius, certo? Depois, quando a gente for falar da parte mecânica, a gente vai ver principalmente a parte de milímetros e polegadas, tá bom? Então, aqui basicamente ele está falando de características elétricas, e aí a gente tem aqui, são o threshold, que é a parte de chaveamento, o trigger, que é a parte de você começar a fazer o descarregamento ali do capacitor, o reset. Então, isso aqui é tudo em relação à função do 555, né? Daqueles pinos que a gente faz ele oscilar ou trabalhar como monoestável. Aqui depois ele tem também a parte de qual que é a tensão quando ele está em low level, né? Qual que é a tensão que ele está em high level. Que mais? Ele tem aqui a parte de corrente de saída, com aquele pino 3 dele, que é o pino de saída. Então ele fala aqui qual que é a corrente máxima que a gente pode, digamos assim, drenar dele. Depois ele tem uma parte de timing, né? Então esse timing aqui é o erro, né, da sua função de clock, quantos por cento que ele erra. Então ele fica aqui em torno de 1%, 2%, o que é razoavelmente bom. Aí muitos componentes têm essa especificação aqui, né? A temperatura, o coeficiente de temperatura, que partes por milhão. ppm significa partes por milhão. Isso aqui nada mais é do que um tipo de variação, né, em porcentagem, né, um erro da temperatura. Então, a cada 1 milhão de peças é mais ou menos isso aqui que ele vai ficar variando entre 1 milhão, né, naquela porcentagem de unidades de peças, ok? Depois temos aqui a sensibilidade do tempo, tá? É o quanto de por cento por volts, é algo não tão útil assim. Outro dado muito importante é o tempo de subida, rise time. Isso aqui é muito utilizado na eletrônica. Rise time e fall time, tempo de subida e tempo de descida. Quanto tempo que ele leva para sair do 0 até o nível alto 1 e do nível alto 1 até o nível 0. E isso aqui é tipicamente 100 nanosegundos.
o que é razoável, né? Dependendo da frequência que você está operando, é tranquilo. Então, frequências maiores, esse rise time e fall time precisam ser o mais curto possível. Legal. Aí depois vem os famosos gráficos. Os gráficos, eles vão ser informações mais complexas do que tabelas, porque eles possuem mais dados, né? Então a gente tem mais variações de tensão, corrente, temperatura ali, um cruzando com o outro. Então, por exemplo, vamos ver aqui algum gráfico mais interessante, que seja legal de avaliar, por exemplo, para o 555. Esse cara aqui, ó, a corrente de consumo. Tá basicamente, é bem simples de entender esse, ó. A tensão é um gráfico que faz o cruzamento entre tensão de operação e corrente que ele vai consumir, né? E aí a gente já sabe pela lei de Ohm que é uma reta, né? É um linear. E aqui ele está respeitando bem isso. Então, quando mais eu aumento a tensão, mais corrente ele vai consumir. E aí eu tenho uma correlação. Por exemplo, se eu tiver com 10 volts, ele vai estar ali na casa de 6,3, 6,5 miliamperes de consumo. E isso é bem linear ao longo de toda essa faixa de tensão. Então, os gráficos aqui geralmente vão trazer essas correlações entre as características que a gente viu antes. Às vezes são em relação à temperatura, porque você precisa, por exemplo, ó, esse cara aqui, ó, o mínimo nível de trigger, de pulso de trigger em termos de XVCC, né? XVCC essa seria isso aqui multiplicado pelo VCC que você estiver usando. E aí aqui é o delay time, né? O tanto de delay, de atraso que ele vai ter em relação ao trigger, né? Só que o trigger influencia, o VCC influencia o trigger. Olha só como que é complexo o gráfico, né? Então eu tenho que pegar aquele meu VCC que eu estou operando, vamos supor que seja 10, né? E aí eu tenho que, quanto mais alta a tensão do trigger aqui, então vamos supor que fique perto do ponto 25, e aí depois ele tem essa resposta variando com a temperatura. Eu tenho para cada uma dessas curvas aqui, é uma temperatura de teste que ele fez. Então, com menos 55, depois com 0, com 25, 70, ele foi esquentando e o delay foi aumentando. Ou seja, se a gente tiver com temperaturas maiores, o nosso 555 ele vai ter mais atraso. Mas a gente está falando de atraso aqui de nanosegundos, então às vezes isso não interessa para a gente, certo? Então, esse tipo de informação que os gráficos trazem. Alguns são úteis, outros não são tão úteis para a nossa aplicação, né? Se eles existem aqui, todos eles são úteis por algum motivo, né? Mas para nós, nas nossas aplicações, nem todos eles vão ser realmente significativos. Depois vem a parte de descrição detalhada. Alguns CIs possuem isso de forma mais rica, de forma bem detalhada, outros nem tanto. Alguns CIs possuem também aplicações, a gente vai ver aqui mais para frente exemplos de aplicações, por exemplo, aqui ele falando, ó, uma operação monoestável, então ele fala aqui, ó, você vai usar um resistor aqui, um capacitor ali e tal, essa é a conexão, como que é a forma de onda conforme os resistores que você vai usando, então tem aqui os resistores versus capacitor, isso tudo aqui vai depender da complexidade do seu componente. A gente vai ver daqui a pouco que nem todos os componentes possuem esse tipo de informação no datasheet. Então, no caso de CIs, principalmente, isso aqui é bem comum, né? CIs, por exemplo, regulador de tensão, CIs que fazem chaveamento, CIs de amp-op, são bem comuns isso também. Outros tipos de porta-lógica, contadores. Então tem bastante coisa que trazem esses detalhamentos aqui e a gente pode usar isso como cheque para ver se a nossa aplicação, né, o circuito que a gente está projetando, está ali contemplado, né, no datasheet e aí a gente está fazendo mais ou menos da mesma forma que ele recomenda. Então isso aqui é bem legal a gente checar para principalmente ver se os componentes que eu estou envolvendo naquele meu componente principal estão de acordo com o que ele recomenda. Depois disso, ele vai falar algumas aplicações típicas aqui do 555, né? Ele tem bastante coisa aqui, um circuito PWM, né? Olha que bacana o circuitinho PWM aqui.
Depois ele tem aqui um outro de Pulse Position Modulation. Tem bastante coisa. Olha, isso aqui é um sequencial, um timer sequencial. Então, o 555, como é um cara muito versátil, ele tem bastante exemplo aqui, né? Nem todos têm tanto exemplo assim. Uma recomendação que na maioria dos CIs também aparece é essa aqui, ó, de Power Supply. E ele fala aqui, ó, coloca um capacitor de bypass junto com o VCC. Isso aqui, quase todo CI precisa. Para que serve, gente? É para ele fazer o desacoplamento de outros ruídos que possam, porventura, estar presente no VCC. Esse capacitor posicionado o mais próximo possível do seu pino VCC vai ajudar a garantir que a alimentação daquele seu CI fique o mais estável possível, né? Então o capacitor vai estar, ao mesmo tempo, fornecendo picos de corrente ali, né, para o seu CI, quanto fazendo o ground para ruídos que possa, porventura, estar chegando ali perto. E esse capacitor de desacoplamento, ou bypass capacitor, ele é essencial para a gente garantir que os nossos CIs operem de forma bonitinha e correta, conforme pede o datasheet. A grande maioria dos casos, o capacitor que a gente pode pôr é um capacitor de 100 nano, né, 0,1 micro. Na maioria dos casos, isso aí já é suficiente. Em alguns CIs, eles recomendam alguns outros valores. Aí você dá uma olhada no datasheet, se ele estiver recomendando um valor diferente, você usa o valor que ele falar. Se caso não tiver citado, mesmo assim, coloque lá um carinha de 100 nano, que vai ajudar bastante. Por fim, o datasheet ele vai ter algumas informações de safety, ou que no caso de SD aqui, pode ter alguma outra informação de pacote, né, como que o CI vem empacotado, o componente como que ele é fornecido, e basicamente aqui a parte mecânica, que é o desenho, né? Aqui tem uma tabela de como que como que eles vendem, né? Qual que é o número de ordem, né, para você comprar. Esse cara aqui geralmente funciona muito para empresas, a gente não precisa ficar detalhando nisso aqui. E a gente vai ver aqui, ó, como que ele é fornecido nesses discos aqui, né, que são ou tapes, né, que são como se fossem tirinhas cheias de componentes ali dentro. E depois ele vai falar aqui, ó, isso aqui é muito importante para quem faz desenvolvimento de placas eletrônicas, como que é o encapsulamento do nosso carinha. Olha só que legal. Tem todas as medidas aqui. Grande parte dessas medidas são padrão, né? Por exemplo, o SOIC. O SOIC é padrão, a gente não tem muito o que ficar reinventando. Mas vale a pena, durante a nossa confecção do PCB, só dar uma conferidinha aqui, se o SOIC que eu estou usando é o mesmo, né, do que eu vou comprar, né? Só dá uma conferida aqui, a largura e o comprimento dele tá tudo ok, beleza, vamos embora e ok, beleza? Alguns casos vem aqui também, por exemplo, fornecido qual que é o pad, né? Para você, pad padrão, né? Você colocar o seu componente na placa. Como é um componente padrão, né? O SOIC, ele a maioria dos softwares de desenho de PCB já tem esse pad aqui prontinho lá pra gente. Mas se caso seja um CI com um formato diferente, né? Existem alguns CIs aí que tem um formato diferente, ou o seu software não tenha esse cara lá registrado, aí você vai lá, desenha conforme esse tamanho aqui que ele pede. Vamos olhar rapidinho, senão o vídeo vai ficar muito longo. Para MOSFET. MOSFET é muito comum, tem bastante dúvida nesse componente que é maravilhoso. O MOSFET ele já traz de cara aqui esses 3 dados. Quase todos os datasheets dos MOSFETs trazem esses 3 dados principais, que é a tensão máxima entre drain e source. Se você ultrapassar isso, você põe fumaça nele. A resistência quando ele está ligado, né, o RDS on, ou seja, ele tem 17 miliohms do dreno por source quando ele está ativado, e a corrente máxima, que é 49 A, que é uma baita corrente. Então, ele tem também aqui os features, que são esses pontos aqui. Ele opera com uma temperatura bem alta, de rápido switching e tudo mais. Tem uma breve explicação aqui sobre a tecnologia dele, do encapsulamento. Aqui ele já traz de cara os seus máximos absolutos. Então, esses são os caras que a gente tem que evitar chegar nesses valores. Olha lá que legal. Ele pode dissipar no máximo 94 watts. Então, tem que ficar atento com isso aqui, né?
a parte térmica de um MOSFET é muito importante, né? É muito importante mesmo. Por isso que ele tem aqui também, logo em seguida, uma tabela dedicada para Thermal Resistance. Depois, agora, ele traz toda a parte elétrica. Então, olhando para as unidades, vamos olhar para as unidades, olha que legal. Então, a gente está vendo aqui de tensão por grau Celsius, ou seja, o quanto que a gente está variando ali com o coeficiente de temperatura. A parte de resistência, no RDS, que a gente já viu, VGS, aí aqui ele tem a transcondutância, que é o Siemens, né? Essa é uma unidade tão pouco usada. Depois ele tem aqui as correntes de fuga, né? De leakage, drain source, e depois de corrente de fuga do gate to source, reversa e não reversa. Que mais? Ele tem aqui depois esse dado aqui que é bem importante também, que são as cargas. Num MOSFET isso aqui é muito importante. Quanto menor, melhor, porque ele precisa de menos carga para chavear. Então, por exemplo, se você está usando um MOSFET para ficar chaveando um motor, né, trabalhar um PWM com motor, esse cara aqui pode ser que seja importante, dependendo da frequência que você estiver operando. Se estiver operando numa frequência mais alta, né? Então, aquele seu gate driver tem que ser capaz, né, aquele seu CI que está chaveando, transistor, sei lá o que for, que se você esteja usando para chavear o MOSFET, ele tem que ser capaz de fornecer uma corrente alta o suficiente para que essa carga seja atingida logo, né? Para que você consiga atingir essa carga e aí você vai conseguir ativar o seu MOSFET. Depois ele fala na parte de tempo. Então aqui temos aqui o rise time, o fall time, o delay, o quanto tempo de delay que ele tem. Ele fala uma parte de indutância, que são indutâncias parasitas, que ele tem, olha só, até desenha aqui, ó, é como se tivesse um indutorzinho aqui nas pernas. Isso é muito legal, né? Nem todos os datasheets trazem isso. Isso aqui você pode, inclusive, colocar no seu simulador para ver o quanto que essa indutância afeta naquele seu sinal chaveado. Muito legal mesmo colocar isso aqui. Depois ele tem aqui as capacitâncias parasitas, então aqui a capacitância de entrada, capacitância de saída, a capacitância reversa. Que mais? Temos aqui a energia, né? Que mais? Temos algumas outras a parte de source drain ratings, então isso aqui é interessante também olhar um pouco. Por exemplo, a corrente máxima, a corrente pulsada, né, máxima. Aqui o dado do diodo, né, porque ele tem um diodo aqui, o quanto que esse diodo tem de queda de tensão, e aqui alguns outros dados de carga também, de atraso. Depois disso, ele vai trazer vários e vários gráficos, principalmente em relação ao VGS. Olha só, aqui são várias curvas de VGS, que é a tensão de gate source. Essa tensão de gate source para o MOSFET é tudo, gente. Então você, operando com tensões mais altas, ele costuma operar melhor. Beleza, pessoal, então essa é a parte de gráficos. Só para finalizar, esse gráfico aqui é muito importante porque ele trata principalmente da parte chaveada de um MOSFET. Então, aqui eu vou dizer qual que é o limite de frequência em termos de tempo, né? Eu tenho que inverter para obter o tempo. Qual que é o tempo máximo que eu posso operar de chaveamento conforme a minha corrente e VDS que eu vou operar. Então, por exemplo, se eu for operar com um VDS de 10 com 1 ampere, ele está dentro aqui de todo o gráfico, né? Então ele está dentro desse todo o gráfico aqui, ó, porque eu tenho que ficar dentro dessa parte pontilhada. Agora, por exemplo, se eu estiver operando com 12 volts, que seria aqui, né? Ou melhor, 30 volts de VDS, e estiver operando com 100 ampere, vamos supor que fosse possível, né? Eu estaria aqui, ó. Então eu não posso operar com uma frequência maior do que 100 micro, né? O 100 micro é esse aqui, ó. O limite do 100 micro é esse aqui, ó. Então aqui é 10 mili, aqui é 1 mili e aqui é 100 micro. Então com uma frequência maior de 100 micro eu não posso, tá? Que mais? Então aqui, no caso, esse cara é bem parrudo, né? Ele opera bastante, com bastante tensão e bastante corrente, quase tudo, né? Então, por exemplo, 1 milissegundo, uma tensão de 20 volts e 10 ampere, eu não posso operar com uma frequência acima de 1 mili, né? Então, acima de 1 mili, ele já vai ficar complicado, ele vai esquentar demais. Então, esse aqui é o Maximum Safe Operating Area. Isso aqui trata principalmente da parte de esquenta, né? de calor do MOSFET, né? O quanto que ele vai realmente ficar dentro da área
safe, né, a área segura de operação. Beleza, pessoal? Depois ele tem aqui um cara de teste. Olha só, os outros 6 que a gente olhou não tem essa parte de teste, né? Ele, como que você testa se o MOSFET está bom. Pouca gente usa isso mesmo, né? Não é tão realmente utilizado aqui. Que mais? Tem algumas partes de térmica aqui, outras partes de outro tipo de teste, temperatura, de junção. Que mais aqui é o gráfico de carga conforme o VGS sobe. Que mais ele tem aqui? Algum outro tipo de teste também do diodo. E aqui é a parte mecânica. Então ele já traz todas as medidas, ele só tem um encapsulamento, quais são essas medidas todas, como que é a marcação dele e só. O datasheet terminou. Para finalizar, então eu quero mostrar aqui para vocês um datasheet um pouco diferente, que eu estava olhando, que é um datasheet de capacitor. Infelizmente, o datasheet de capacitores a gente não usa no Brasil. É pouco comum você ver pessoas citando datasheets de capacitores ou até mesmo procurando por datasheets de capacitores. E isso é uma pena, porque capacitores são peças realmente complexas. São peças que trazem ali uma complexidade, principalmente quando a gente fala em frequência, realmente são difíceis de entender e a gente não usa os datasheets e geralmente os capacitores estão afetando os nossos projetos e a gente não sabe por quê, né? Nem imagina que seja capacitor. Então, o capacitor, ele tem para cada tipo de capacitor, ele tem o seu próprio uso, ele tem a sua própria aplicação recomendada, né? Então, eu não vou usar um capacitor polarizado onde eu poderia ou deveria estar usando um capacitor não polarizado, um capacitor cerâmico no lugar de um capacitor eletrolítico. Nem tudo eu posso fazer, né? Então, no caso de capacitores, é legal sempre tentar obter o datasheet, se possível. Infelizmente, no Brasil, a gente não... Possivelmente isso não é difundido, o acesso de capacitores, né, de datasheet de capacitores, porque a gente tem um mar de capacitores chineses aí de péssima qualidade nas nossas lojas. Mas quando possível, se for possível obter, principalmente capacitores eletrolíticos, né, a gente conseguir os dados desses capacitores é legal. Um dos parâmetros mais importantes que a gente pode analisar aqui no datasheet de um capacitor é a sua corrente de Ripple e qual que é a sua resistência em série interna. Então, olha só, esse datasheet aqui da TDK é tão completo que ele tem inclusive a sua própria indutância interna, uma indutância parasita que ele tem lá. Ele está falando aqui, ó, conforme o diâmetro do capacitor, ele vai ter essa indutância aqui que é parasita. Isso aqui influencia demais numa fonte chaveada, por exemplo, né? Aqui ele fala... que mais? Ele vai falar qual que é a vida útil de um capacitor. O capacitor eletrolítico tem vida útil, né? Então, ele fala aqui quantas horas de operação, ele fala que vibração, a parte de vibração é importante para um capacitor. Eu já vi capacitor desmontar em teste de vibração, o cara simplesmente desmontou assim, porque estava vibrando muito. Então, aqui ele fala, ó, testei esse capacitor conforme essa norma e passou. Que mais? A gente pode olhar aqui mais para frente a parte dimensional dele, né? Então ele vai ter aqui dimensão, qual que é a correlação entre microfarads e tensão máxima do capacitor e a sua dimensão. Mais para frente aqui ele vai ter o dado que eu falei de ESR, né? ESR e corrente de Ripple. Isso aqui é muito importante, gente, muito importante mesmo. Se eu tenho um capacitor de 1000 micro, ele vai ter aqui, ó, um ESR típico de 0,5 ohms, né, quando eu estou operando em 10 kHz. Mesmo se você não estiver operando em 10 kHz exato, você pode usar essa informação aqui como base. Ela não vai ficar tão ruim. No caso, seria, na verdade, né, 0,06, né, porque esse 0,5 aqui é quando ele está em menos 40. Então, quando eu estou em 20 graus, a resistência dele lá, é 64 miliohms. E aqui ele tem a impedância, que seria considerando inclusive aquela indutância que a gente viu anteriormente, né? A impedância total do capacitor. Mas geralmente a gente usa o ESR nas simulações. E aqui é o quanto de corrente que ele fornece quando está chaveando. Então, isso aqui ele vai piorar quando está mais quente, ou seja, ele já está numa situação ruim, né, em 105 graus, em 100 kHz, ele vai fornecer
1.200 mA, 1,2 A. É uma baita corrente para um capacitor de 1000 micro. Né? Então você pode chavear ali à vontade esse capacitor, que ele vai estar tranquilo operando com essa tensão de Ripple. Eu já consegui explodir um capacitor quando eu coloquei ele numa fonte chaveada que eu estava projetando e ele não conseguia fornecer a corrente de Ripple necessária. E eu não sabia disso, né? Aí eu fui pesquisar depois, né? Eu estava aprendendo ainda a projetar capacitores e tal, fontes chaveadas, e aí eu percebi que o capacitor que eu utilizei era um capacitor porcaria, ele não fornecia corrente de Ripple adequada, e era uma fonte parruda, né? Então eu consegui estourar um capacitor, por quê? Porque essa corrente de Ripple aqui não era a adequada, ele não conseguia fornecer essa corrente. Então tem que ficar atento a esses valores aqui quando você está projetando circuitos oscilatórios, circuitos chaveados. Então aqui ele vai ter essa mesma tabela para todos os tipos de capacitor, para todos os valores de tensão aqui, por isso que tem zilhões de tabelas do mesmo tipo. Aí aqui ele começa a ter gráficos de vida útil, gráficos de operação em frequência e tal, e que mais. E aqui a parte de fornecimento, né, como que ele fornece naquelas fitinhas, e acabou. Né? Então depois ele só repete isso, tem mais alguns dados mecânicos aqui e tal, e não tem muito mais coisas úteis, né? Packages, né? Como que é a caixinha dele e tudo mais. Né? Beleza, pessoal? Então era isso o que eu queria passar para vocês a respeito de datasheets. A gente tem muita coisa a falar de datasheets, né? Eu quis aqui colocar alguns caras principais, né? Principalmente que são os CIs, MOSFETs, e trazer uma coisa diferente que são os capacitores. Se você tem alguma dúvida, se eu não coloquei alguma coisa importante aqui a respeito de datasheets, fale aí nos comentários. Teria o prazer em ler e de repente, quem sabe não rola aí uma parte 2 desse vídeo falando de outros aspectos sobre datasheets. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.